Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 20 de janeiro de 2023. Ufa, acertei a data. Bom, os acontecimentos de 8 de janeiro geraram uma profusão de fatos correlatos, de desdobramentos. Até agora eu tenho me dedicado aqui no canal a observar o comportamento do PT, das autoridades do judiciário em relação àqueles acontecimentos. O PT está deitando e rolando no uso daqueles fatos para emparedar os conservadores, emparedar os militares, emparedar o presidente Bolsonaro, e não vinha olhando para o comportamento dos adversários do PT. E é possível observar uma sutil diferença, por exemplo, entre o comportamento de dois governadores que são supostamente pretendentes às eleições presidenciais de 2026. O governador Tarcísio de São Paulo e o governador Zema de Minas Gerais. E é sobre eles que eu vou falar no vídeo de hoje. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. Dentre as ações que o governo Lula protagonizou no sentido de constranger a sua oposição, constranger os governadores e constranger o presidente Bolsonaro, foi uma reunião de governadores em Brasília logo após o fato, e essa reunião teve como objetivo criar problemas para governadores de oposição, ou supostamente de oposição, ou seja, fazer pressão sobre eles para que eles se contrapusessem aos acontecimentos de Brasília, provocando cisânia no campo da oposição, colocando esses governadores em eventuais contradições com as suas bases eleitorais, ajudando a pavimentar o caminho para a gestão do Lula no que diz respeito à dimensão política dessa gestão. Lula convocou a reunião, então, e o governador Tarcísio e o governador Zema tiveram atitudes e comportamentos diferentes em relação a essa reunião. O governador Zema não compareceu e deu declarações segundo as quais o governo teria feito corpo mole na prevenção e repressão dos acontecimentos do dia 8 para se beneficiar politicamente das consequências e desdobramentos, como de fato está acontecendo. O governador Tarcísio optou por ir à reunião, não só foi à reunião, como reuniu-se com Lula posteriormente, levou a demanda da questão da privatização do Porto de Santos, e essas duas atitudes revelam posicionamentos diferentes. O conceito de posicionamento em política e em marketing político já foi objeto de inúmeros vídeos aqui no meu canal, e ele diz respeito, basicamente, à forma como os políticos querem ser percebidos. E é interessante observar, então, que, dadas essas atitudes em relação aos acontecimentos de 8 de janeiro e o governo Lula, recém-instalado, já pode-se perceber alguns elementos da conduta e do posicionamento de ambos, que eu não tenho dúvida são posicionamentos que olham para o futuro. E que diferenças são essas? Bom, é sabido que Zema não é propriamente um bolsonarista, certo? Zema pertence ao Partido Novo, um partido que encolheu na eleição, tinha 8 deputados federais, agora está com 3. E fez uma gestão excelente em Minas Gerais, tanto que se reelegeu em primeiro turno, e mantém uma posição que, digamos assim, tenta ocupar o campo conservador sem ser bolsonarista. O Partido Novo sempre teve um posicionamento parecido com esse, um posicionamento à direita, mais liberal que conservador, se diferenciando do governo do presidente Bolsonaro. Tarcísio tem vínculos com o presidente Bolsonaro, foi ministro do presidente Bolsonaro. Foi apontado para ser candidato a governador de São Paulo pelo presidente Bolsonaro. No entanto,
Tarcísio também tem uma posição de um certo distanciamento do bolsonarismo. Chegou a dar declarações de que nunca foi um bolsonarista raiz e depois sentiu que isso não pegou bem na base de apoiadores do presidente Bolsonaro e fez gestos e atitudes no sentido de agradecer ao presidente pelo apoio que teve para chegar ao governo do estado de São Paulo. São sutilezas, mas sutilezas que revelam que em ambos há uma preocupação de se diferenciar de Bolsonaro, mas Zema parece mais preocupado em agradar os eleitores do presidente Bolsonaro do que Tarcísio. Digamos assim, a grande cabeça política, o grande articulador por detrás do governo de Tarcísio em São Paulo é Gilberto Kassab, presidente do PSD, que é um partido que tem um pé no governo do Tarcísio e um pé no governo do Lula. Está em ambos os governos. E se eu tivesse que caracterizar, eu diria que Tarcísio está procurando um posicionamento mais centrista. Ele quer e precisa dos votos da direita, mas ele parece querer procurar um eleitor mais de centro também. Quer dizer, ele não se preocupa em agradar todo o eleitorado bolsonarista, não quer se deixar se confundir com o bolsonarismo radical, como ele diz, que é um linguajar da imprensa, né? E se posiciona mais ao centro no espectro político. Zema não. Zema não critica, nunca usou a expressão bolsonaristas radicais, não critica o presidente Bolsonaro, mas as atitudes de ambos em relação a essa questão da reunião com Lula são expressivas, né? Em política a gente deve prestar atenção mais no que os caras fazem do que o que eles dizem. Mas Zema deu essa declaração. Ele não se solidarizou com os manifestantes, até porque, vamos combinar, é difícil, né? Houve vandalismo, houve destruição, tem gente maluca ali, com atitudes condenáveis mesmo, não precisa e não deve se solidarizar. Podem ambos, eventualmente, se solidarizar com pessoas que foram presas injustamente, que não eram vândalos, terroristas, que terminaram presas por se deixarem envolver naquilo ali. Mas o fato é que Zema colocou o pepino no governo do PT, no colo do Lula, ao afirmar que o governo federal fez corpo mole, deixando aqueles acontecimentos se desdobrarem justamente para fazer o que o PT está fazendo: emparedar a oposição, emparedar os apoiadores do presidente Bolsonaro, emparedar o presidente Bolsonaro, tentando envolvê-lo nos acontecimentos como corresponsável. Zema não tocou em outro assunto e Tarcísio, mas não tocou uma vírgula nesse acontecimento. Tarcísio falou pela sua atitude. Foi a uma reunião cujo objetivo era constranger os opositores do governo, causar confusão na oposição, forçar os governadores a se posicionarem contra aqueles acontecimentos. E embora Tarcísio não tenha dado nenhuma declaração relativa aos manifestantes e aos atos ali ocorridos, no momento em que ele escolhe ir ao encontro de Lula, ele está falando por atitudes. Pode ter incluído na sua agenda a questão do Porto de Santos, privatizações, essas coisas do interesse do governo de São Paulo, assim como está indo a Davos, na Suíça, né, que é, digamos assim, a meca do capitalismo globalista em busca de investimentos para o estado de São Paulo, revelando então um jogo de posicionamentos com vistas a 2026. Por que isso? Bom, primeiro porque é bom nós nos prepararmos para a forte possibilidade de que o presidente Bolsonaro não possa concorrer em 2026. Seus inimigos querem torná-lo inelegível e, se possível, querem prendê-lo. Portanto, teremos um bolsonarismo sem Bolsonaro na eleição de 2026 e quaisquer
pretendentes ao cargo de presidente da República em oposição ao governo Lula precisam ser simpáticos a este eleitorado, porque é um eleitorado muito numeroso. Os eleitores do presidente Bolsonaro nessa eleição possivelmente são a maioria. Podem nem todos ser bolsonaristas, mas votaram no Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não está no cargo, nós sabemos por quê. Então é um contingente de eleitores considerável e que possivelmente estará órfão em 2026. O presidente Bolsonaro, mesmo não sendo candidato, será um cabo eleitoral muito forte. Terá a voz ativa, repito, se não puder concorrer. Então ele é uma peça importante nesse tabuleiro para quem está olhando com pretensões a 2026. Mais um detalhe. Eu não sei se lá na hora do vamos ver, nas vésperas de 2026, o governador Tarcísio quererá ir a presidente. Acho muito provável, intuo, que ele talvez pretenda a reeleição no governo e ter a presidência da República depois de um segundo mandato. Afinal de contas, São Paulo, político, depois da presidência da República, é o mais importante na política brasileira. São Paulo é praticamente um país maior que a Argentina, 4 milhões de habitantes, locomotiva econômica do Brasil, orçamento gigantesco, o governo federal, o São Paulo, o segundo orçamento da União, com relativa autonomia, quase como um país mesmo, tradição cultural do Estado de São Paulo. O lema da cidade de São Paulo, na bandeira, no escudo da cidade de São Paulo, é "não sou conduzido, conduzo", em latim, que eu acho que serve de certa forma para como os paulistas se percebem no Brasil. É um Estado culturalmente, politicamente, economicamente líder. E Tarcísio é um cara jovem, pode esperar mais um mandato. Zema estará terminando o seu segundo mandato. Zema, acredito eu, será candidato a presidente com certeza. Acredito, inclusive, que ele talvez tenha que sair do Partido Novo, porque você precisa de uma estrutura nacional. Vejam o que passou o presidente Bolsonaro, né? Teve que escolher um desses partidos tradicionais, grande, com estrutura, com orçamento, com fundo partidário, com fundo eleitoral, com tempo de televisão, coligou-se a mais outros partidos com esse tamanho e perfil para poder concorrer. Não descarto que Zema saia do Partido Novo. Há especulações até de que, na hipótese do presidente Bolsonaro não concorrer, que ele iria para o PL, realmente para se posicionar bem em relação aos eleitores do presidente Bolsonaro, ok? Essas sutilezas são importantes para vocês irem observando como cada um lida com o eleitorado do presidente Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, com o governo Lula, porque não tenho dúvidas disso. Personagens desse tamanho, dessa magnitude, desse quilate, não dão ponto sem nó. Quer dizer, Tarcísio está sendo preponderantemente orientado politicamente por Kassab, que é uma raposa política, dono do PSD, considerado um dos maiores articuladores políticos da política brasileira hoje. Posicionamento gelatinoso, tanto que está com um pé no governo Tarcísio e um pé no governo do Lula, mas é uma mente política que opera movendo as peças fora de cena. Dá poucas entrevistas, né? Raramente aparece, mas é o grande operador por trás de Tarcísio. E Zema é o operador de si mesmo. Há outros personagens pretendendo 2026. Já falei aqui, o general Mourão tem um posicionamento específico. Deixei de fora aqui do comentário para me concentrar nos dois governadores. E aparentemente Marcel Van Hatten, do Novo, quer ser candidato também. Hipótese que só se materializa se Zema de fato sair do Novo e deixar o caminho aberto, né? Mas acho que Marcel estaria dando um passo maior que as pernas. Meu amigo Marcel Van Hatten, né? Estaria dando um passo maior que as pernas ao querer saltar de deputado federal
para presidente da República sem escala. Ele é muito jovem ainda, mas é um deputado aguerrido, tem uma verve muito significativa quando discursa no plenário, né? Um discurso contundente, acho que tem potencial, uma carreira política brilhante pela frente, é muito preparado, formado em Relações Internacionais, um mestrado em Ciência Política na Holanda, um mestrado em Jornalismo na Dinamarca, fala vários idiomas, é muito preparado, mas acho que ele tem uma longa estrada pela frente. Mas é alguém que eu recomendo que vocês observem. E o General Mourão, que eu deixei de fora, né? Não entrei em muitos detalhes, mas o general parece dar uma no cravo e uma na ferradura, né? Ele critica, ainda que sutilmente, o presidente Bolsonaro, como fez no seu pronunciamento de fim de ano, ali naquele período em que o presidente Bolsonaro viajou e ele ficou de presidente interino nos últimos dias do governo, mas critica a maneira como são tratados os presos da manifestação de 8 de janeiro. Um posicionamento que vai requerer a nossa atenção, será objeto de novo, como já foi antes, objeto dos comentários aqui, mas enfim, como eu disse, meu objetivo hoje era me concentrar nos governadores Tarcísio e Zema. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra Moura do Instagram, o Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo.tv, meu canal de vídeos. E lembre-se, está acabando. Depois da vinheta, do seu banco, pinga seu Pix, é a sua ação que garante que esse canal está há mais de quase 3 anos já, entregando análise independente, comprometida com liberais, valores conservadores, um Brasil próspero com progresso. Vocês devem ter. Eu estou em vim aqui para a formação do meu sobrinho filhado. Estou gravando no hotel e gravando com o celular. Essa é a razão da diferença de imagem que vocês estão percebendo aí. Mas segunda-feira já estarei de volta a São Paulo. Amanhã tem mais.